Bom, pessoal, então dissemos que por uma criação do direito, a hora noturna ela dura menos do que 60 minutos. Ela tem uma duração de 52 minutos e meio. A cada 52 minutos e meio trabalhados, no horário de 22 às 5, computa-se uma hora. Então imagina, voltando ao nosso exemplo, que o trabalhador ele trabalhou de 22 às 4. 4 horas ele foi para casa, tá? Um trabalhador noturno. Então, quantas horas extras ele trabalhou? Considerando pelo relógio, ele trabalhou 6 horas. 10, 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4. Ele trabalhou 4 horas, 6 horas pelo relógio, né? O relógio, a duração tem 60 minutos. Mas, como a gente tem uma redução criada pelo direito, cada hora 52,5, 52 minutos e meio. 6 horas de relógio equivalem a quantas horas noturnas para o direito? Nós vamos usar um redutor, pessoal. Nós vamos usar um fator, tá? Que é um fator fixo para calcular essa hora noturna. É um fator de 1, não sei se dá para vocês enxergar, 1,142857. 1,142857. De onde você tirou isso, Rosalia? Eu tirei isso dividindo 60 por 52,5, tá certo? E a gente chega nesse fator. Então, uma hora, as 6 horas trabalhadas de relógio, tá certo? Então, 6 horas de 60 minutos, quanto equivale a 6 horas cuja duração é 52 minutos e meio? Equivalem a 6,85 horas, tá certo? Então é mais, porque a duração é menor, a gente terá uma quantidade de hora maior. Para saber o valor do adicional noturno, eu vou calcular o que, pessoal? Eu vou calcular 2,50, que é o quanto ele ganha por cada hora noturna, né, nesse nosso exemplo, vezes 6,85. Então, ele vai ganhar R$ 17,12 de adicional noturno. Se o direito não tivesse criado essa duração menor, ele teria R$ 6,00 vezes 2,50, ele ganharia R$ 15,00 tão somente. Então vejam que a duração da hora noturna inferior a 60 minutos, ela garante ao trabalhador o recebimento de um valor de adicional noturno a maior. Então, vocês sempre utilizarão esse redutor. Como é que você faz? Você conta as horas normais. Conta comigo, ele trabalhou de 22 às 5. 22, 23, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5. Hora de relógio, hora comum, ele trabalhou 7 horas. Só que a gente sabe que o direito disse que a hora noturna, ela não dura 60 minutos, ela dura 52 minutos e meio. Então vamos lá, ele trabalhou 7 horas. Eu pego 7 horas, que é a hora de relógio, e multiplico por esse fator, 1,142857. Sempre esse fator, tá, pessoal? A hora noturna ela dura 12,5% a menos, que dá esse fator aí. Então, pessoal, ele terá trabalhado 7 horas e 99 minutos pelo horário noturno do direito. Você arredonda e ele terá trabalhado, então, 8 horas, segundo determina as leis trabalhistas, e não 7. Então, ele vai receber 8 horas noturnas, e não 7. Por que não 7? 7 ele trabalhou a hora de relógio. Mas quando você converte isso para a hora do direito, vamos dizer assim, para a hora que o direito criou, né, essa hora que é do direito dura 52 minutos e meio, ele ganha 8 horas, tá certo? Então vocês precisam considerar isso na hora de calcular o adicional noturno, ok? Ele sempre terá. Você vai pegar a hora de relógio, você calcula normal. Então façam comigo, ó. Ele trabalhou de 10 a 1. 10, 11, meia-noite, 1. 3 horas de relógio. Eu tenho que colocar um plus, porque para cada hora, né, de relógio, a gente tem uma sobra de 7 minutos e meio, porque o direito diz que dura 52,5. Para chegar a 60, falta 7,5.
Então, se ele trabalhou 3 horas de relógio, eu multiplico simplesmente 3 vezes aquele redutor que eu falei para vocês, 14, 28, 57. Então, ele tem 3 horas e 42 minutos de adicional noturno para receber, tá? Gravem esse redutor, esse fator, perdão, que será sempre utilizado, 1,142857. Você pega a quantidade de horas de relógio, soma multiplica por esse fator e você terá a quantidade de adicional noturno, de horas noturnas que ele trabalhou, tá? Esse cálculo, pessoal, é importante tão somente para o adicional noturno, para saber o quanto o trabalhador vai receber de adicional noturno, tá? Não para calcular horas extras, tá ok? Então, isso é importante que vocês fixem. O outro adicional, pessoal, que integra o cálculo das horas extras é o adicional de periculosidade e de insalubridade. O adicional de periculosidade, ele é pago quando a pessoa está exposta a risco de morte. Por exemplo, vigilante de carro forte. Os vigilantes de carro forte arriscam a sua própria vida para proteger o patrimônio alheio, o patrimônio de terceiro. Então, geralmente, né, quem tem periculosidade, no caso dos vigilantes, eles andam armados, eles precisam fazer uso de arma e eles arriscam a sua própria vida para proteger o patrimônio das pessoas que os empregam. Então, a gente tem os vigilantes de banco, a gente tem os vigilantes de carro forte. Então, sempre que eles estão no trabalho, eles estão expostos a risco de morte e se expõem a esse risco para proteger o patrimônio, para proteger o banco, para proteger aquela quantia ou aquele objeto de valor que está sendo transportado no carro forte. Além disso, os frentistas também de postos de gasolina recebem periculosidade. Por quê? Porque trabalham com produto inflamável, então eles correm o risco de uma explosão a qualquer momento, que pode ceifar a sua vida, né? Que pode pôr fim à sua vida. Nós temos os eletricistas que trabalham com voltagens de alta tensão, que usam inclusive uma roupa especial. Por quê? Porque a tensão é tão alta que suga, né? Quando você passa, aquela tensão te suga como se fosse um imã. Eles usam uma roupa especial justamente para evitar que sejam sugados, né? E que se encostarem ali viram um carvão na hora. Eles também ganham periculosidade porque estão expondo a sua vida. E a insalubridade? A insalubridade ela é paga para aquelas pessoas que trabalham de modo habitual e permanente. Então, não é de vez em quando, e é permanente a maior parte da sua jornada, se não toda ela, tá? Expostos a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Eles não estão expostos a risco de morte, eles estão expostos a elementos que prejudicam a sua saúde. Então, elementos físicos, ruído, calor, frio. Elementos biológicos, vírus, bactérias, fungos. Químicos, mercúrio, cal, qualquer desses produtos químicos, pessoal, que fazem mal, qualquer desses aí, cal, benzeno, mercúrio, qualquer desses é considerado um agente químico prejudicial. E a legislação trabalhista, através da NR15, que é a norma regulamentadora, uma norma expedida pelo Ministério do Trabalho, que hoje não existe mais, né? Hoje a gente tem a Secretaria do Trabalho e Emprego, subordinada ao Ministério da Economia. O Ministério do Trabalho e Emprego, ele define quais são os limites máximos que você pode ficar exposto, tá? Para cada um desses elementos. Então, por exemplo, ruído. Ruído é um elemento físico, é um agente físico. E você não pode estar exposto, não pode realizar o seu trabalho exposto a níveis de ruído acima de 85 decibéis. Se você estiver trabalhando num ambiente em que você fique ali todos os dias que você trabalha, a sua jornada inteira, ou pelo menos 95% do tempo da sua jornada, exposto a um volume de mais de 85 decibéis, você vai ter direito a receber o adicional de insalubridade. Eu falo mais desses adicionais no próximo vídeo.